Hoje iremos ver um relato de um fã de luta livre brasileiro que viveu no começo. No artigo a seguir, um relato bem pessoal sobre como eu comecei a acompanhar luta livre e porque até hoje essa droga continua me consumindo. Até onde minha memória alcança, meu primeiro contato com a luta livre foi no SBT, acompanhando esporadicamente o Campeonato Mundial de Luta Livre. O programa foi exibido a partir de agosto de 1986 e durou meados de 1988, que é onde começam a brotar algumas imagens na minha cabeça. Os flashes muito pequenos, é verdade, que eu tenho na memória são de alguma luta do Hulk Hogan ou de algum louro genérico, pode ter sido o Greg Valentine, chamado no programa de marreta. Valentino, só que os bichos pulavam no ringue, não era uma luta de Boze e febre da época, devido ao Maguila e o Mike Tyson, com suas lutas sendo transmitidas na Bandeirantes. A cena dos lutadores se engalfinhando nunca saiu da minha cabeça. Anos mais tarde, pesquisando a respeito, encontrei que a fase exibida pelo SBT era o programa Superstars of Wrestling da WWF, circa 19 de 1984-85. Bizarramente, as vozes dos personagens eram dubladas até mesmo durante a luta e não apenas nas promos. Uma boa alma colocou um trecho na internet com uma luta de Randy Savage, o Macho Man, enfrentando Paulo Roma, na narração de Carlos Valadares, feita nos estúdios da TV SBT, anos depois. O SBT começou a passar um seriado chamado Luta Livre de Mulheres aos sábados junto com o Viva a Noite, apresentado pelo Gugu, originalmente chamado de G. Ele, o W. Gold Ladies of Wrestling. O seriado estreou em um pacote de séries naquele ano, junto com Um Homem de Outro Planeta, Os Policiais da Montanha, Asas de Aço, nos Fora da Lei. Outra boa alma colocou o comercial anunciando as estreias que ocupariam o horário das 20 horas a partir de março de 1990. Recentemente, ele, o W, ganhou uma releitura feita pelo Netflix, contando com vários wrestlers da atualidade e clássicos fazendo cameos. Caso você nunca tenha assistido ao menos um trecho do original, segue aqui um pequeno vídeo com as lutadoras cantando uma música já dublada para o português. Infelizmente, o programa durou pouco tempo no ar, saindo da grade do SBT ainda em 1990. No Dia das Crianças de 1993, eu ganhei um Nintendinho Microgenews e comecei a alugar fitas, aposentando o meu Atari CC. Uma colega de classe era dona de uma locadora que recém havia aberto em Campo Bom, chamada Thunder Games. Na época, as fitas de 72 pinos eram as que vinham com a caixinha original. Já as de 60 pinos eram uma fotocópia da própria fita, imagino que era comprada no Paraguai sem a caixinha, como muitos faziam nos anos 1990. Uma dessas fitas de 72 pinos com a caixinha colorida era a WCW World Championship Wrestling, com os Road Warriors na capa. Como os bonecos tinham uma espécie de armadura, pensei até que se tratasse de algum seriado com punks estilo, os que apareciam no Mad Max ou Rakuten no Ken, que eu viria a conhecer muitos anos. Depois, no verso da caixinha, um ringue desenhado e os manos fazendo umas chaves. Aluguei no ato. No raster do joguinho, nomes como Eric Flair, Elliot Luger, R. Steamboat, M. Rotunda, Sting, R. Steiner, e tudo abreviado assim mesmo. Pouco tempo depois, na casa de um amigo meu, que até hoje gosta de wrestling, o Leandro, vulgo Bolota, jogamos também no Nintendinho. O Fera tinha um Dynavision, um jogo chamado TCM World Wrestling. O jogo era horroroso, mas tinha um diferencial. Você podia renomear seus lutadores. Até hoje, rola uma piada interna que já tem quase 25 anos quando nomeamos um boneco como Bokuró. Ou seja, para quem gostava de luta livre, nesse ato de 1990 a 1993, só restava o videogame. Você deve estar praguejando, ou seu, eu assistia Campeões do Ringo na Lacor e depois na Rede UM. Isso desde os anos 1980. O Valadares narrava nas duas e teve até o Galvão Bueno na Rocinha comentando. E é verdade, está aqui no vídeo abaixo para você sentir o surrealismo da coisa, mas eu te respondo. A TV Record não pegava nos canais abertos
no Rio Grande do Sul. O sinal da emissora começou a ser colocado na parabólica a partir de 1990, mas ninguém na minha família era magnata para ter tal iguaria. A Rede UM, que posteriormente virou CNT, também tinha o sinal na parabólica, mas, novamente ressaltando, não tínhamos este trambolho, portanto, zero wrestling para os baixa-renda de Campo Bom. O bagulho mudou de forma mastodôntica a partir do glorioso dia 11 de março de 1995, quando a Rede Manchete estreou dentro do bloco esportivo A Grande Jogada, exibido aos sábados e aos domingos, um programa chamado Supercat. Era luta livre finalmente no meu televisor. A primeira batalha que eu lembro de ter assistido foi do King Kong Barney contra um Gabber, que não durou nada. Era o finalzinho do programa. A essa altura, o programa exibido era o Superstars da WWF em sua fase 1994. Para quem acompanhou na época, deve lembrar que o programa consistia basicamente em alguns highlights do Monday Night Raw, lutas de tap faces e heels contra Gabbers e um main event mediano. Consistindo em uma luta que não tivesse nenhum double, apenas os personagens de fábrica, o programa era exibido no sábado e contava com uma reprise aos domingos. Posteriormente, a exibição de sábado foi cancelada e o programa ganhou uma hora extra aos domingos, começando às 18 horas e indo até às 20 horas. Na primeira hora, episódios do Superstars e alguns do Action Zone, com narração de Carlos Valadares e comentários de Bob Léo. Na segunda hora do programa, Bob Léo assumia a narração e deixava sua persona rir de lado, torcendo para os mocinhos. Isso dava um crepe na cabeça da gurizada, que não era mole, o maluco dava um faceturo no meio da transmissão. A hora narrada por Bob Léo consistia em lutas antigas do Monday Night Raw de 1994. Outra confusão que isso causava: personagens que no programa atual, com vários meses de diferença, eram face, nos antigos eram heel e Bob Léo narrava como se os bonecos fossem face. Houve uma luta em que o campeão intercontinental de EZ obliterou um double e Bob Léo dizendo que a galera estava feliz da vida quando na verdade estava vaiando e querendo comer o de Kevin Nash. Todo domingo eu gravava o programa em VHS e ficava assistindo a Deternum durante a semana. Era uma angústia esperar 7 longos dias para conferir os novos combates da WWF. Algumas dessas gravações eu ainda preservo e um dia hei de colocá-las na web. Nessa época, o programa fazia tanto sucesso que era uma das 5 maiores audiências da Rede Manchete. Foi parar até na capa da revista Herói, que trouxe uma ficha geral dos lutadores da época. Curiosamente, a Herói havia dado destaque anteriormente para Kevin Nash, trazendo toda a ficha corrida do monstruoso campeão de Ezeu. Durante o programa, Bob Léo sorteava cartinhas dos amiguinhos e amiguinhas que queriam concorrer a bonecos originais da WWF, além dos óculos de Bret Hart, o verdadeiro rei dos hard. Como dizia Carlos Valadares, nas locadoras, mais alegria, talvez embalado pelo sucesso do programa, começou a pingar um monte de jogos da WWF. Para Mega Drive, a Thunder Games tinha o WrestleMania com o roster de 1993 e para Super NES tínhamos o WWF Raw, lançado em 1994. Possivelmente, o WWF RAW foi o jogo de Super NES que eu mais aluguei na locadora, até ele sumir misteriosamente. Diz a lenda que uma locadora havia alugado a fita e nunca havia devolvido. O mistério dura até hoje. RP Fita. Além desses jogos, havia também o excelente Saturday Night Slam Masters da Capcom, outro campeão de aluguéis lá na Thunder. Já no final de 1995, a locadora havia trazido a grande novidade do PlayStation e do Sega Saturn, além das televisões de 29, que custavam quase o preço de um carro na época. Foi aí que surgiu o CD do WrestleMania para PlayStation, em que os lutadores da WWF eram de carne e osso, como nos jogos do Mortal Kombat. Joguei esse jogo até não poder mais. Só lamentava que ele era altamente forçado, não parecendo uma simulação, como eram os dos 16 bits, e sim extremamente caricato. Quem foi moleque na época lembra que pegar os colegas de porrada para tentar fazer um slam ou algum outro golpe dos Superstars da WWF
ainda não existiam, não tente isso em casa e nem ia adiantar, era glorioso. Infelizmente, tive que abdicar dos meus dias de lutador, pois quebrei o braço quando fui empurrado de um balanço coletivo que era um pneu de trator. Nesta época, o Supercat entrava na sua reta final, tendo seu último episódio exibido em 26 de fevereiro de 1996, só me restavam as gravações que eu tinha feito em VHS. Mas rever sempre as mesmas lutas começou a ficar chato, e o pior era que não havia alternativa, pois o programa foi limado definitivamente da TV com o fim do A Grande Jogada. Entediado e sem nada para fazer, por causa do braço quebrado, sem meu programa favorito na TV, meu pai fala que um colega dele, o tio Wilson, que já havia gravado todos os episódios de Mr. Bean do Marty Show para mim, tinha umas lutas gravadas da TV a cabo. Pedi para ele me emprestar as fitas. Me decepcionei um bocado quando vi que as lutas eram de valer tudo, que eu não achava a menor graça. Só depois de adulto que eu descobri que, naquela época, a TNT passava wrestling no Brasil, exibindo uma fase escabrosa de ruim da WCW pré-Occidente. A dublagem era feita por cima das vozes, tal qual fazem os abjetos narradores atuais da WWE no Brasil. Foi até bom que o tio Wilson nunca gravou esse troço, talvez até porque ele nem tivesse a TNT no pacote de cabo. Depois de 1996 e 1997 na seca, a situação começou a mudar a partir de 1998, com a chegada do Nintendo 64, um dos primeiros jogos a aparecer na Sander foi WCW XNW. Foi aí que descobri que os Outsiders tinham saído da WWF e ido para concorrente na época. Só sabia que existiam duas federações por causa da fita da WCW lá de 1993. Meu primo Marcos, na onda das locadoras casas de jogatina, abriu uma para ele, lá em Mostardas, e um dos primeiros cliques que ele conseguiu foi WCW Nitro. O diferencial para o jogo de N64 era que o maldito tinha vídeos. Fiquei alucinado. Zerei o jogo com cada um dos wrestlers só para ver poucos segundos de ação ao final do jogo. E quando pintou numa revista Super Game Tower uma sequência de golpes do jogo WWF Warzone, a casa caiu de vez. Vale lembrar que, em 1998, a WWF apareceu até no Jornal Nacional, mostraram a confusão que o Mike Tyson arrumou com Stone Cold para promover a luta de Steve Austin contra Shawn Michaels no WrestleMania. A Globo entrou de pato na história, mas dava para ver como o jogo midiático de Vince McMahon começava a funcionar em várias esferas. No ano 2000, durante uma aula no Laboratório de Artes da Fundação Liberato, onde eu fazia o primeiro ano do ensino médio, encontro uma revista Isto É, já antiga, datada de junho de 1999, mostrando a morte de um lutador da WWF. Achei estranho para isso sair numa revista de linha, e mais surreal ainda quando eu descobri que o morto, Blue Blaze, era o One Heart. Aquilo caiu que nem uma bomba na minha cabeça. Foi nesta época que as primeiras páginas brasileiras sobre luta livre começavam a surgir timidamente na web. Poucas informações e a maioria uma transcrição do inglês de algumas páginas que colocavam os resultados online. Como eu não falava inglês na época, eu não tinha as manhas de procurar as informações adequadas e o wrestling ficou em banho-maria para mim.